Olá! Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre meditação. É uma dúvida recorrente das pessoas, né? Sobre quais os tipos de meditação, qual a diferença entre os tipos de meditação. E eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. Antes de começar a falar sobre os tipos de meditação, a minha experiência, né, como meditadora, já são 7, 8 anos como praticante e professora, e é bem interessante todo o processo que eu passei e com certeza ainda irei passar, né? Então, eu diria que nos meus 2 primeiros anos de meditação, eu tinha um conceito do que era meditação, digamos que um pouco gourmetizado, sabe? Diante muito do que a gente consome de conteúdo e tudo mais aqui na América, até mesmo na Europa, né? E quando eu desembarquei na Índia pela minha primeira vez, eu entendi que o que eu estava fazendo não era bem meditação, né? E é muito curioso, né, o que a gente conhece sobre meditação. Então, o que é muito comum, né, uma pessoa estar sentada de olhos fechados, com alguma posição com as mãos, algum mudra, um japamala, uma música legal, com uma frequência X, com um incenso, já é considerado que a pessoa está meditando. E não, tá? Isso não é verdade. Tem uns stories aqui em algum lugar no meu Instagram onde eu falo que não é meditação. E tem muitas práticas que não são meditação, tá? Que são incríveis, eu até recomendo muito. Mas só pra gente entender e colocar cada coisinha na sua caixinha. Por exemplo, visualização tem um nome, é visualização, não é meditação, tá? Pode sim existir o fato de você colocar a visualização na prática de meditação, mas o fato de você sentar e visualizar alguma coisa muito bonita não é meditação, tá? E é muito curioso como a gente sempre aprende a aprender, né? A gente está sempre aprendendo na vida. Então, na Índia, eu entendi que o que eu fazia não era meditação, tinha outros nomes e era uma prática muito boa para minha vida, né? Mas quando de fato eu comecei a desenvolver a prática da meditação raiz, até inclusive, se você quiser procurar mais sobre isso, existe uma descrição do que é meditação em livros sagrados, tá? Que descreve muito bem o que é meditação. Você de fato começa a desenvolver a sua mente, né? Esse corpo, essa mente, esse cérebro, quando a gente realmente passa a usar essa máquina inteira com inteligência, nossa senhora, sua vida muda completamente. E a prática da meditação é exatamente sobre isso. O estado meditativo é um estado da mente. E, logicamente, né, com a minha formação acadêmica de engenheira, tenho essa busca por entender as coisas mais a fundo. Fui entender mais e estudar mais sobre a mente nas escrituras sagradas, ainda estudo, tá? Estou em processo, acho que durante a minha vida inteira será assim. É realmente uma área da vida que eu acho fascinante. E quando você começa a estudar o estado meditativo, começa a entender o que é meditação a fundo, como realmente trabalhar a sua mente com a meditação, divino é o que realmente faz muito sentido para mim. Como eu falei, algumas pessoas colocam um peso na meditação como algo religioso, energético, espiritual, e não é assim que eu pratico, não é assim que eu vejo, e de fato não é isso que está nas escrituras sagradas. Quando a primeira vez que meditação foi mencionada nesse mundo, né, nesse mundo, a escritura sagrada mais antiga do mundo, ela foi dita com relação à mente. E um outro ponto bem interessante é que as pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre acessórios que eu chamo de meditação. Então, japamala, até mesmo música, incenso, luz colorida no quarto, pedras, etc. E aí eu te faço uma pergunta, tá? Quando você tá indo malhar, você malha mais quando você tá com uma roupa de marca? Ou quando você tá com uma roupa colorida? Ou quando você tá com uma meia diferente? Ou quando o seu tênis é azul? A gente precisa entender que isso são acessórios e que a gente, de fato, a gente não precisa disso, tá? Então isso não importa muito, não fixa sua mente em tentar ter o melhor ambiente ou a melhor postura, até mesmo mudra, tá? Isso aqui não importa muito. O que importa é o que você tá fazendo com a sua mente durante o processo, tá? Foca nisso. E aqui também vai uma dica, na verdade eu passei por isso e não desejo só vocês. Durante o começo da minha prática, né, como praticante, eu não busquei um professor de meditação realmente de uma raiz forte, que tivesse realmente experienciado a meditação na Índia, é uma coisa que eu recomendo. É totalmente diferente de qualquer coisa que você pratique na América ou na Europa, é totalmente diferente.
tudo, o ambiente, tudo muda, tá? Então eu indico que vocês comecem com um professor que tenha essa experiência, tá? Porque vai fazer diferença na sua vida. A gente às vezes começa meditando, é só meditar, vou ali colocar no YouTube e tal, e no Google e vou começar a meditar. Acontece que das duas uma, né? Você pode não estar praticando meditação, é um ponto, e o outro é que se você, mesmo que você esteja praticando meditação, você não consegue evoluir muito, então você fica num estágio só, tá? E durante o seu processo meditativo é muito provável que a sua mente vá te sabotar e aí você não saia daquele ponto, fique estagnado, né? Então, tenham cuidado se vocês querem se aprofundar, se vocês querem desenvolver a sua mente, tá? Procurem pessoas que têm essa experiência, que vivem essa experiência. Principalmente a minha dica vivam isso com professores que têm contato ainda com a Índia, que já estiveram na Índia. Eu percebo que faz totalmente diferença. Eu tenho contato com a Índia, eu tenho contato com os monges, então eu estou sempre em desenvolvimento. Então busque pessoas que estão nessa jornada, tá? Que estão se desenvolvendo com pessoas num alto nível de consciência, né? Isso faz toda a diferença na sua jornada, tá? São pessoas que podem te guiar de uma forma mais profunda e que podem realmente fazer com que a sua mente se desenvolva e fique, Então, para finalizar, esse é o lugar para você que está buscando desenvolver a sua mente através da meditação, tá? Não é um lugar onde vai falar sobre espiritualidade, energia, religião. Não é esse meu foco, não é por isso que eu medito, não é para isso que eu medito, não é sobre isso que eu falo, tá? Eu trago da forma raiz, da forma de fato para desenvolver a sua mente, tá? De uma forma bem direta. Então é isso, espero que você esteja aí gostando. Qualquer dúvida me manda, que com certeza terei um enorme prazer para falar sobre meditação. É realmente uma área que eu amo não só praticar, eu amo compartilhar tudo aquilo que eu absorvi de conhecimento e sabedoria sobre esse tema, tá bom? Um beijo, um ótimo dia!